Pessoal, olá, boa noite, tudo bem? Como estão? A gente nunca sabe, né? Boa noite, se é boa noite mesmo, boa tarde, com esse horário de verão que começou hoje. Então, estamos aqui novamente com vocês. Começamos semana passada com algumas lives que faríamos no decorrer desses domingos. Então, cá estou eu novamente para falar com vocês nessa noite gostosa que está aqui em São Paulo, em Americana. Eu já agradeço a presença de quem já está chegando aí. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Para quem já acompanhou desde semana passada nós falamos sobre empatia e hoje vamos falar um pouquinho sobre as nossas sombras. Então, que seja uma noite abençoada, uma noite tranquila e serena. E vão deixando seus comentários aí, compartilhando o vídeo. Para quem não me conhece, sou o Ed Martino, eu faço parte da Casa Mensageiros de Luz em Americana. E estou aqui hoje para conversar com vocês. Um bate-papo rápido, um bate-papo com todos que nos acompanham já pela página do Mensageiros de Luz. Alguns conhecidos já entrando aí, outros que estão entrando e assistindo a nossa live. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Então, nós vamos falar sobre sombra. Obviamente, sombra é o contrário de luz. Só que nós somos luz. Então, o que será que é essa sombra? O que será que a gente tem em nós que nós podemos trabalhar e ressignificar principalmente? Essa fala minha aqui de hoje é uma fala que já vem de outras palestras que eu já tenho, que eu já fiz lá na Casa Mensageiros de Luz. Então, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido, mas cá estou aqui novamente para falar sobre esse tema. E eu gosto sempre, de todas as vezes que eu cito esse tema, eu gosto de citar um poeta americano chamado Robert Bly. O Robert Bly, ele fala assim, ó, que a gente passa a nossa vida até os 20 anos decidindo quais partes de nós mesmos a gente quer colocar na sacola. E a gente passa o resto da vida tentando tirar de lá. Então, eu começo perguntando para vocês assim, olha, o que é que a gente vai colocando nessa sacola, hein? O que será que a gente vai colocando nessa sacola e às vezes ficando tão pesada? A gente vai colocando muitas e muitas coisas. A gente vai colocando ressentimentos, a gente vai colocando mágoas, a gente vai colocando perdões que não aconteceram. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente acaba enchendo essa sacolinha de coisas ruins. Então, é em cima dessa sombra que a gente constrói conosco que a gente vai tentar falar o que hoje à noite. Eu peguei alguns livros aqui de referência, olha só. Joana de Ângeles, que traz o tema sobre sombra nesse livro aqui, O Ser Consciente, certo? Joana de Ângeles tem a série psicológica dela, escrita com o Divaldo Pereira Franco. Eu pego como referência Jung. Afinal de contas, o termo sombra, ele surgiu a partir de Jung. Jung era um psiquiatra europeu que desenvolveu a psicologia analítica e que, inclusive, Joana de Ângeles bebe bastante na fonte de Jung. Ela tem bastante referências a Jung. Também tem um livro famoso aqui, né, não é da doutrina espírita, mas é interessante que vocês conheçam, olha só.
chamado O Efeito Sombra. É do Deepak Chopra, certo? Todos eles estão ali para basear um pouquinho da minha fala. E é claro também dentro da doutrina e o que ela traz para nós, certo? Então, vamos falar um pouquinho dessa sombra, então? Vocês têm ideia do que seja essa sombra? De repente vão colocando nesses comentários de vocês aí, o que será que é essa sombra que eu falo, hein? O que será que é essa sombra que eu falo? Vocês têm ideia do que seja? Eu acho que já muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Quem principalmente já estudou um pouquinho da psicologia analítica, viu um pouquinho de Jung. Então o Jung fala o seguinte: o que é a sombra? A sombra é aquilo que a pessoa não quer ser, o lado negativo da personalidade. Sabe aquelas qualidades desagradáveis que o indivíduo quer esconder de todo mundo? Aquilo que às vezes ele esconde dele mesmo. Certo? Então, vocês têm ideia do que é a sua sombra? Aí o pessoal já está colocando, é aquilo que está lá no inconsciente, é isso mesmo. Então, as qualidades desagradáveis que o indivíduo quer esconder, ele não quer esconder dos outros. Ele quer também esconder dos outros, mas ele também quer esconder deles. Então são algumas emoções e comportamentos negativos, como a inveja, a vergonha, a falsidade, a gula, ressentimentos, a lascívia, cobiça, as tendências suicidas e homicidas também, elas estão lá. A agressividade. Tudo isso daí são as nossas sombras. É aquele lado que a gente não tem ideia que está conosco. Então, geralmente, todos nós temos uma sombra. Desde o do mais cruel assassino até a pessoa mais iluminada. Todos nós somos capazes de ter raiva, inveja, preconceito, medo, ganância, ciúmes, certo? Então não há para se envergonhar, não tem razão para a gente se envergonhar desses impulsos. Afinal de contas, que nós estamos aqui para aprender. É claro que a gente tem que começar a aprender a lidar com essa sombra, porque ela é normal, ela faz parte de nós, ela faz parte de qualquer ser humano, certo? Mesmo a pessoa com generosidade e amor, ela vai sentir inveja, ela vai sentir algum tipo de ciúme, algum tipo de preconceito, a não ser, né, que esteja num grau de muito mais elevação daquilo que nós, meros mortais, estamos, certo? Então, todos nós, de alguma maneira, temos um pouquinho dessas sombras em nós, certo? Todos nós temos. Então, como será que a gente vai aprender a lidar com ela? Elas estão lá no nosso inconsciente. Nosso campo mental está lá. A Joana de Ângela chama de subconsciente, né? Então, olha só, lá junto com nas nossas sombras estão nossos medos, as nossas pulsões inatas. Tudo isso está lá. A Vera acabou de perguntar aqui para mim, angústia é também uma sombra? Depende como você vai lidar com essa angústia. Mas geralmente a angústia não é uma sombra. Por quê? Porque ela advém de outras situações. Então, quando a gente começa a se dar conta do que são as nossas sombras, elas estão lá, no inconsciente. Mas é difícil a gente se dar conta, por quê? Porque a gente não vê o que está acontecendo conosco. E muitas vezes elas aparecem de maneira extremamente sutil. De maneira bem sutil. Então, por exemplo, uma questão que eu acho que é interessante ser colocada aqui, que as pessoas estão falando assim agora, mas por que está falando de sombra? Porque a ideia é trabalhar a percepção de si mesmo.
Ou seja, vou dar um exemplo aqui agora. As amigas colocaram aqui, ó. A mágoa é uma sombra? Com certeza. O que você fez com essa mágoa? De que maneira você lida com ela? Então, quando a gente começa fazendo um desenvolvimento da autoestima, desse reconhecimento da sombra que há em nós, a gente entra no processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, da aceitação da nossa imperfeição para aceitar a imperfeição do outro. Percebem que quando, a partir do momento que a gente aceita a nossa sombra, a gente começa a caminhar em direção à nossa reforma íntima. Por quê? A gente começa a se dar conta da nossa imperfeição, ou seja, que nós temos sombras e que tem a imperfeição do outro. Então os olhares passam a ser diferentes. Por quê? Você começa a se olhar e começa a olhar o outro de maneira diferente. Então, às vezes, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, eles são produzidos por quem? Por nós mesmos. Se são produzidos por nós mesmos, consequentemente, a gente tem que se conhecer naquilo que me chateia, naquilo que me incomoda. Entendem? Enquanto a gente não se der conta que essa sombra ela faz parte de você, e aceitá-la principalmente, aprender e evoluir, ela vai te dominar. Então vou dar um exemplo. Eu tenho muita mágoa de alguém. Essa mágoa, ela vai te dominar. Ela vai fazer com que você seja a sua mágoa. Percebe como a sombra vai te dominar? As raivas que você tem e não consegue lidar. Você se acaba tornando um prisioneiro daquilo que acaba produzindo. Vou dar um exemplo aqui. Alguém perguntou a respeito da síndrome do pânico. Síndrome do pânico está ligada ao quê? A medos. Medos que quem mesmo gera? Você. Então, a gente tem que entrar, quando a gente começa a entrar na questão de você se observar, você tem que entrar num processo de autorresponsabilidade também. O medo, ele advém do quê? Será do que está produzindo esse medo em você? É claro que se a gente tem um olhar para a doutrina espírita, a gente se dá conta que tem nossos amigos espirituais que também estão envolvidos nessa situação. Então, quando eu falo, por exemplo, de síndrome de pânico, eu não sei, não posso dar uma resposta correta para você. A gente teria que estar observando de forma individual cada ser. Entende? Então, começa a se olhar, começa a se perceber nas suas atitudes, naquilo que você faz, naquilo que você age com você, com o outro. De onde está gerando todo esse medo? De onde vem? Então, é o olhar para si. É o olhar para si mesmo, para se perceber nas suas angústias, nas suas mágoas, naquilo que você tem e que precisa ser trabalhado. Então eu não posso dizer e afirmar que, por exemplo, uma síndrome de pânico advém de uma sombra. Pode ser que sim, de algo que você não trabalhou direito e transformou numa sombra. Ou um medo que vem daí também. Certo? E a gente tem que se dar conta que quando as nossas reações sombrias, elas acontecem cotidianamente, viu? Cotidianamente elas estão acontecendo. Então, quando você sente uma raiva, por exemplo, muito grande crescendo dentro de nós, por exemplo, quando um amigo te repreende por um erro, quando alguém te incomoda muito, você tem que olhar a reação a esse incômodo. É ali que a gente vai começar a se dar conta das nossas sombras. Ela se mostra com bastante frequência, gente, nos nossos atos
impulsivos e principalmente impensados. Sabe quando a gente age assim, fala assim, e começa a colocar a culpa no outro? Eu agi de forma inconsciente. Ou também, às vezes, dentro da doutrina espírita, até alguém fala assim, foi meu obsessor. E não traz a responsabilidade para si. Entendem? Então, às vezes, os nossos atos impulsivos, os nossos atos impensados, eles estão lá, mostrando, às vezes, quem realmente nós somos. E nós temos que fazer um trabalho com essa sombra. Como que a gente pode fazer um trabalho com essa sombra? Tem algumas dicas. Vamos começar a perceber aquilo que você tem de sombra. Primeiro você vai pedir àqueles que você conhece bem, ou seja, marido, a esposa, um amigo bem íntimo, né, um colega, ou a mãe, o pai, e pedir a eles para dizer como eles te veem. Como eles te veem. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente prefere achar que os outros nos veem exatamente como a gente nos vê. É sempre assim. A gente acha que o outro tem a mesma visão que eu tenho de mim. Então peça para o outro, peça sinceridade e peça para o outro dizer mais ou menos o que ele acha de você. Aí você já começa a perceber as suas sombras. Outro detalhe, liste as qualidades que você não aprecia nos outros. Por exemplo, vaidade, irritabilidade, egoísmo, maus modos, ambição, ciúmes. Então liste essas qualidades que você não aprecia nos outros. E aí, quando a lista estiver bem completa, e eu acho que essa lista provavelmente seja uma lista bem longa, o que você vai fazer? Olha só, isso é uma dica para a gente começar a tentar encontrar a nossa sombra. Você vai destacar as características que você não só desagrada em você. Ela desagrada e desagrada muito, aquela que você odeia de ver no outro, detesta e menospreza e despreza mesmo aquilo que o outro traz. Então, aquilo que te incomoda demais no outro vai começar a gerar uma segunda lista que vai ser uma imagem assim razoável da sua sombra. Quando eu falo isso nas palestras, as pessoas falam assim: como assim? Aquilo que incomoda demais no outro, que eu vejo muito no outro, como pode ser? Eu acho uma pessoa tão arrogante, eu fico tão incomodado com ela. Mas por que será que você fica incomodado com a arrogância dela? Porque de alguma maneira você tem dentro de você. Isso é muito simples de ser explicado. Dentro da psicanálise, só para tentar entender, eu tenho formação em psicanálise, eu sou educador, certo? Mas tive a formação em psicanálise. Então, dentro da psicanálise é um mecanismo de defesa dos mais conhecidos, que é a projeção. Ou seja, aquilo que eu vejo nos outros está mais ou menos correto se apenas me informa, certo? Aquilo que eu vejo nos outros. Mas se me afeta fortemente, me incomoda muito em termos de emoção, isso é projeção. Isso é projeção. Então, Joana de Ângeles, aqui nesse livro aqui, olha, ela diz assim, lá no capítulo, acho que é 7º, ela fala assim, Joana de Ângeles, ela fala assim: na projeção, a repressão do inconsciente, ela nos leva a conflitos da personalidade do ego e a rejeita nos outros indivíduos. Há uma necessidade, olha só a frase de Joana de Ângeles: há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Está aqui. Eu não preciso nem beber nas fontes da psicanálise para mostrar isso daqui. Joana de Ângeles diz aqui, no ser consciente, de que há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Então é muito frequente as pessoas projetarem nos outros o quê? As suas frustrações, os seus medos, as suas angústias, seus desejos. Vocês já perceberam que a gente tem
tempo todo tentando resolver nos outros aquilo que a gente precisa resolver na gente? O tempo todo é isso. O mecanismo da projeção, ele é o mais usado por nós. Então, quando você se der conta falando mal de alguém, perceba por que aquela pessoa está te incomodando. Quando você está criticando duramente o outro, perceba-se, se olhe, se dê conta de suas emoções. Eu sempre falo, dou um exemplo da minha palestra, assim, ó, de que um exemplo que está aqui, deve estar acontecendo daqui a pouquinho ali na TV, assistindo as vídeo cacetado no Faustão. Por que será que você ri da desgraça alheia? Não é? Naquele momento, de repente, ela até tem um teor de humor. Mas por que será que você está rindo? Quando uma pessoa se esborracha no chão, a primeira coisa, muitas vezes, é o quê? A pessoa dá risada. Então é nesses momentos que a gente começa a perceber as nossas sombras. E aí a gente se dá conta de que a gente está se projetando o tempo todo no outro. A gente, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, olha, às vezes é muito comum, né? Uma pessoa que está traindo, ele começa a culpar o parceiro de traição, certo? Então ele começa bisbilhotar o Face, começa a verificar o celular, começa assim a ter momentos de extrema pulsão, né, para tentar ver o que está acontecendo com o outro. Porque muitas vezes ele quer o quê? Ele está de repente sendo infiel, ele está tendo esse tipo de situação, e ele quer resolver no outro. Não que seja, gente, pelo amor de Deus, hein? Isso é só um exemplo, tá? Não que seja regra isso, tá bom? Às vezes atribui a culpa às outras pessoas do próprio fracasso. Critica, às vezes, o vizinho por fazer coisa diferente, por estudar, por exemplo, e deixar a mulher em casa, por ir passar o final de semana romântico, deixando os filhos com a sogra, por comprar um carro novo. Ou seja, você percebe que você vai se projetando às vezes em determinadas situações e não se dá conta disso. E é interessante que Kardec já falava lá em 1860, por aí, na Revista Espírita, que já falava sobre projeção. Assim como Jesus. Assim como Jesus também. Então Kardec... Estou perguntando qual é o autor do livro. O autor do livro é Divaldo Pereira Franco, tá? O Ser Consciente pelo Espírito de Joana de Ângeles, tá bom? Então, Kardec, ele dizia assim, olha... Quando vedes menores defeitos do próximo, do irmão, nem mesmo suspeitais de que tendes a mesma falhas, talvez maiores do que eles. Agora vocês vão recordar junto comigo. Qual que é a fala de Jesus que fala sobre projeção, hein? Vocês estão lembrados dentro do Evangelho? Qual é a frase que Jesus diz? É aquela frase que fala assim, ó. Por que te incomodas com o cisco do olho do outro? Tira primeiro a trave do teu olho e poderá ver o que há no olho do outro é um cisco. Então, por que te incomodas com o cisco do olho do outro? Entendem? Quando você começa a se dar conta que a sua sombra está nisso, você vai se projetando e tentando resolver no outro. Então, vamos olhar primeiro para a nossa trave? Vamos olhar primeiro para o nosso olho para ver o que tem lá? Jesus já disse essa mensagem há muito tempo.
Freud também traz isso. Quando Freud fala assim, olha, uma das frases famosas de Freud, ele fala assim, ó, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Vou repetir para vocês. Você já deve ter ouvido falar algum dia dessa frase. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Percebe como os dia a dia, as nossas ações, elas começam a nos mostrar a verdadeira essência da qual nós somos? Então, só que tem um detalhe, a gente precisa aceitar as nossas sombras. A gente precisa aceitar, assimilar e, sobretudo, perdoá-las. Porque o que acontece? Elas são defesas que nós temos de acordo com o nosso grau de evolução. Entendem? Então, de acordo com o nosso grau de evolução, a gente vai se melhorando. A gente vai se conduzindo para melhor. Às vezes, como eu disse outro dia, às vezes é necessário, gente, uma encarnação inteira para deixar de falar mal do outro. Às vezes é necessário uma encarnação inteira para deixar de ser mesquinho. Percebe como a gente vai se melhorando? Ou seja, então a gente tem que se perdoar nossa sombra. A gente tem que usar a compaixão para conosco. Porque o que acontece? Olha só. A compaixão, ela começa primeiro conosco. Quando a gente olha para nossas coisas e nós gostamos, só que a gente se perdoa por isso. Elas são por quê? Porque elas são as nossas feridas, gente. Elas são os resultados do nosso sofrimento. Então, muitas vezes, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, eles advêm disso. Das nossas feridas, dos nossos sofrimentos. Então, quando a gente começa a se perdoar por isso, e sermos mais gentis conosco, fica muito mais fácil ser gentil com os outros. Porque o que acontece? Aí a gente entende que eles também têm suas sombras. Eles também são feridos como nós somos. Vocês viram como um movimento simples? Isso vai ao encontro até do que eu falei semana passada, da empatia. A partir do momento que eu começo a ser gentil comigo mesmo, me perdoando, fica mais fácil ser com o outro. Então o processo ele deve iniciar com o auto-perdão. Porque aí a gente entende as nossas sombras, entende as sombras dos outros e que eles são pessoas feridas como nós somos também. As pessoas, elas vão continuar nos magoando. Elas vão continuar. Mas a partir do momento que você começar a compreender o outro, fica mais fácil. A gente tem que adquirir o hábito de averiguar constantemente como se processa em nossa intimidade a forma de perceber, sentir, justificar e argumentar diante da vida. Percebe como você está se justificando, como você está se argumentando diante da vida. Importante saber o porquê das suas decisões, das suas ações e reações. Entendem? Então, a partir do porquê, isso é o teu processo de autoconhecimento. Ou seja, o autoconhecimento está ligado ao quê? A observar o porquê das suas decisões, o porquê das suas ações e porquê das suas reações. É o que a gente faz com o nosso livre-arbítrio, não é? É o que você faz com o teu livre-arbítrio. Você tem toda a liberdade de agir, mas como você age e faz a sua escolha, aí depende exclusivamente de vocês. Vamos pegar dois exemplos bem simples, olha só. O Francisco de Assis, ele era sombra e luz, como todos nós somos. Só que o que ele escolheu? Ele escolheu o caminho da luz, não é? Hitler era sombra e luz. Ele escolheu o quê? O caminho da sombra. Então, tudo o nosso livre-arbítrio está aí. Ele está aí dessa maneira para a gente se olhar e fazer a escolha. Francisco, por exemplo, São Francisco,
ele trabalhou sua sombra, tornando-se um mestre de si mesmo. Ícone do quê? De compaixão, de tolerância, de amor à vida e às pessoas. Ele venceu aquilo que o Kardec chama de más tendências. Então, se a gente pegar um termo dentro da doutrina espírita, para a sombra, sombra são as nossas má tendências. E como será que o Kardec dá uma receitinha lá para vencer as más tendências? Lá na pergunta 909, ele coloca assim, ó: o homem poderia vencer sempre suas má tendências pelos seus esforços? O que ele responde? Ele responde assim, ó: sim, e algumas vezes com pouco esforço. O que falta, sabe o que é? Vontade. Oi, pessoal, acho que voltou. Meu sinal caiu aqui. Acho que tá ok agora? Tudo bem aí? Meu sinal caiu aqui de internet, mas acho que agora já estamos online de novo, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, que o Kardec diz que para vencer as nossas má tendências, a gente precisa de vontade. E ainda o Kardec dá uma tacadinha em nós, assim. Ele fala assim, ó: como são poucos dentre vós os que esforçam, né? Então, olha só, o que falta para a gente é vontade. Então, que escolha você quer para sua vida? Você quer escolher ser luz ou quer ser sombra? Ah, o pessoal respondendo que já está ok. Muito obrigado, pessoal. Por isso que é bom ao vivo, né? Já faz a interação, cai, já volta. Que bom. Que bom tê-los novamente aqui. Então, olha só. Eu estava falando das escolhas, né? De São Francisco, de Hitler. Um optou pela luz, optou pela sombra. Então, olha só. Escolha a sua luz, mas sem fugir da sua sombra. Então, escolha, reconheça a existência que está a sombra, certo? Olhe bem nos olhos dela e diz assim, ó: eu te vejo, mas eu escolho a luz. Tudo é escolha na nossa vida, gente. Tudo é escolha, e escolha implica em responsabilidade. Então, que tipo de pessoa você prefere ser hoje? Você prefere ser sombra ou você prefere ser luz? Ou seja, como que está o seu compromisso com o teu autodescobrimento, com o teu autoconhecimento, com a tua reforma íntima? Como que está tudo isso? Como você está lidando com isso? Percebe? Que isso tudo é uma análise cotidiana de suas sombras. Então, a partir do momento que você começa a sua reforma íntima, ela vai encontrar uma mudança extremamente significativa do olhar para si, de você se perceber, certo? Ah, que bom, um monte de gente já colocando ali, ó: o que você prefere ser? Ser sombra ou luz? Eu prefiro ser sombra. Entendem o que é isso? Gandhi já dizia que a reforma que a gente quer ver, a mudança que a gente quer ver no mundo, tem que começar em nós. Então, olha que momento. E a doutrina espírita, ela nos traz isso de forma tão bela, tão bonita. Quanto aprendizado a gente pode ter. Mas de que forma a gente vai colocar todo esse aprendizado? De que forma a gente está se conhecendo cotidianamente, nas nossas reflexões, nos nossos atos, nas nossas reações? De que forma você age? Por exemplo, no trânsito. No trânsito, às vezes, parece que a nossa sombra está sentada ao lado ali de nós, no banco do passageiro, às vezes. Não é? Porque a gente está o tempo todo acompanhado dessa sombra ali. A gente fica nervoso com o outro, a gente xinga, a gente fala. Então, faça um reflexo de suas ações. Lá na nossa casa Mensageiros de Luz, a gente está sempre repetindo uma frase, uma pergunta, inclusive está até, né, no mural da casa, que é assim, olha: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Está lá na pergunta 919, né? Então, até Santo Agostinho fala que a reflexão cotidiana de nós, das nossas ações, de antes de dormir nos analisar: por que eu agi daquela maneira?
porque eu fiz isso, entender o porquê de tudo isso. Entendem? O Espiritismo, gente, ele é um convite à autocrítica e ao autoconhecimento sempre, que vai conduzir ao nosso progresso, tanto individual quanto coletivo da nossa humanidade. Entende? Porque a partir do momento que você for um ponto de luz, você vai iluminar o outro, que ilumina o outro, que ilumina o outro, que ilumina o outro. E quando se vê, nós somos luz. Somos todos luzes. Entendem? Então, como que a gente pode transformar essa sombra de luz? Como que é esse processo de autoconhecimento e autodescobrimento? É a vigilância constante dos pensamentos, sempre nos observar naquilo que a gente faz. Percebe? Vigilância constante dos nossos pensamentos. A prece sincera. A gente não tem ideia da dimensão de uma prece sincera alcança. Muitos estão aqui colocando em mensagens, solicitando preces. Mas, meus amigos, também façam suas preces de forma sincera e plena. Nós estamos aqui sempre em oração para aqueles que necessitam. O nosso mundo necessita. O nosso planeta necessita. Eu sei de muitos de vocês, então a prece sincera. Eleve seu pensamento ao nosso Pai maior e peça. Agradeça de forma também sincera tudo aquilo que você tem. Deixar de julgar, de criticar, de comparar, também está aí. Também não deixa de lidar com a sua sombra. Quanto você está julgando, quanto você está criticando, comparando. Não aos vícios, não ao ódio e, sobretudo, à raiva. Uma autovigilância sempre. Sabe o orar e vigiar? O orar e vigiar é algo que a gente tem que ter cotidianamente. Sempre. Lembra de uma passagem de Chico, quando Emmanuel fala para ele, antes de ele responder uma injustiça, ele colocar a água na boca e contar, e ficar lá com essa água até passar? Olha só. Então, quantos exemplos há que o Mestre Maior nos traz também? A luta contra as injustiças é uma forma de transformar a nossa sombra em luz. Mas, sobretudo, meus irmãos, a prática da lei do amor e da caridade. Essa sim, essa tem que ser constante. A prática da lei do amor e da caridade, ela deve ser cotidiana. Cada vez que você tiver um impulso, perceba o que esse impulso está te conduzindo. Você está agindo com amor? Você está agindo com caridade? Que forma você está se vendo nisso tudo? Então, para nós, não tem outro exemplo maior a ser seguido do que o Cristo. Entendem? O Cristo é o nosso maior exemplo. Qualquer atitude que nós temos, é só olhar para aquilo que nós temos em nossa essência, aquilo que nós somos cristãos de fato. Porque se somos cristãos, é porque seguimos o exemplo do Mestre Maior, de Cristo. Então, se a sua sombra está tão intensa, se perceba e veja naquilo que você tem de melhor, naquilo que você pode modificar, naquilo que você pode melhorar, sempre levando em conta o que o Cristo nos traz, todos os exemplos dele. E de tantos outros que passaram por nossa terra em missões. Veja o exemplo de Chico.
de Madre Teresa, de Gandhi. Todos eles com certeza tiveram suas sombras. Quem lê a biografia de Chico, por exemplo, percebe que o Chico trabalhou muito as suas sombras, com o apoio de Emmanuel, auxiliando, vencendo sempre o mal, fazendo as escolhas pela luz. Entendem? Joana de Ângeles, ela também fala, acho que no outro livro dela, ela fala assim: por mais que queiramos negar, nós somos imperfeitos. Por mais que queiramos negar, nós somos imperfeitos. E talvez seja naquilo que não aceitamos em nós mesmos. Ou seja, na nossa agressividade, na nossa vergonha, na nossa mágoa, na nossa dor, é que a gente se descobre a nossa real humanidade. Entendem? A gente descobre realmente, de fato, que somos humanos. Que estamos num mundo de provas e expiações aprendendo. Aprendendo. E essa que é a grande beleza da vida. Nos observar e ver. E sobretudo, olha só, acolher e aceitar como você é. Entendem como que funciona isso? Acolher quem você é e se aceitar da maneira como você é, se olhando, se observando e se melhorando a cada dia. Então, a minha fala sobre sombras, ela girava em torno disso, de tentar compreender o que é essa sombra, esse lado obscuro que às vezes a gente esconde de nós mesmos. E vai ser escolha sua sempre optar entre sombra e luz. Então, pense e analise cotidianamente e veja como que você está se vendo. Quais será que está o predomínio? É tua sombra ou tua luz? O que será que eu estou colocando em prática no meu dia a dia? Semana passada eu terminei a minha fala aqui trazendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma das práticas, tente trazer o Evangelho no seu lar. Separe um dia da semana, nesse turbilhão de coisas que às vezes acontecem em nossas vidas, nesse barulho grande que pode ser tanto externo quanto interno. Separe um tempinho para você e leia. Separe uma água, coloque ali do lado para ela ser fluidificada pelos bons espíritos. E perceba em tudo aquilo que você é pelo Evangelho. Leia junto com a família uma parte dele. Então, eu quero ler hoje um trechinho para encerrar, só um trechinho, porque ele é bem grande aqui, que fala do homem de bem. É uma das passagens mais bonitas que eu acho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade, a vontade divina. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens materiais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar. Então, esse é um pequeno trecho. Depois, se vocês quiserem, continuem lendo. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, é com essa reflexão sobre o homem de bem
que eu quero encerrar a minha fala aqui hoje, agradecendo a todos vocês que puderam estar presente aqui. Eu peço desculpas que às vezes eu não dou conta de acompanhar todas as mensagens, tá? São muitas as mensagens, certo? À medida do possível, se eu puder, eu respondo depois dessa fala aqui. Eu posso entrar e responder algumas delas, mas eu não consigo acompanhar todas, tá? Porque são muitas, muitas. Então a gente percebe que estudar um pouco a doutrina espírita e nos perceber naquilo que a gente precisa mudar, naquilo que a gente precisa evoluir, é um passo muito grande para nosso aprimoramento moral, para nosso aprimoramento espiritual. Então, meus queridos irmãos, agradeço imensamente você que está aí no seu conforto do seu lar, na sua casa, certo? Você que está aí em todo o Brasil, fora dele também. Eu vi algumas pessoas de fora do Brasil nos acompanhando. Agradeço imensamente, gratidão imensa a todos vocês. E quem quiser acompanhar, todas as terças e quintas-feiras nós transmitimos as palestras pela essa mesma página do Facebook. Elas estão lá. Todas as nossas palestras são transmitidas online, ao vivo, pelo Facebook. Para quem quiser também, nós temos as segundas e quartas-feiras também nós temos os nossos grupos de estudos. Esses não são transmitidos, tá bom? Mas a gente fica imensamente feliz quem mora aqui na região, quem mora aqui em Americana e queira estar conosco. Estejam lá, tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão imensa a todos que acompanharam essa pequena conversa que a gente tem aqui. E peço, encaminho, que o Mestre Maior nos abençoe e nos conduza em todos os nossos passos. Que tenhamos luz em todas as nossas ações, em tudo aquilo que a gente constrói e faz. Que Jesus os abençoe abundantemente. E fiquem com Deus. E até a próxima, que a gente estará aqui agora, todo domingo, tá bom? Nesse horário, por volta de 19h30, trazendo um pouquinho da palavra, da doutrina espírita e trazendo tudo aquilo que Jesus traz para nós. Que tenhamos muita luz para lidar com nossas sombras. E que assim seja. Tchau, tchau, meus amigos.